Bom dia, harmonia feliz e cristã. Lembrando, hoje tem Mengão, boa troca de luzes para reflexões, orações e meditações, deixando claro a humanidade. Cada um é cada um. Eu sou eu. E cada um é cada um. Amor à pátria são valores de exercícios de felicidade, de amor às suas qualidades que devem ser desenvolvidas. Essas qualidades são específicas a cada um. Usar, imitar e fingir não leva ninguém a lugar nenhum. E avisando, eu, desde criança, me comunicava com a criação. Eu não ficava conversando muito nessa dimensão, não, porque a humanidade me envergonhava. Uma Segunda Guerra Mundial que acaba com um cogumelo em Hiroshima e Nagasaki, que me incomodava. No tempo, Japão e Estados Unidos, amigos para sempre. 80 anos do jubileu da última guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, na história da humanidade. Bandeira olímpica, que tem os elos olímpicos continentais, são elos olímpicos e são elos espirituais. Nós, cristãos, Rio Feliz, cristãos responsáveis e felizes, zelamos pela harmonia de todos que acreditam em Deus, porque Deus existe. E não somos proprietários de Deus, somos cristãos que percebemos a Deus em outras religiões, em outros religados. Religião é religar a Deus. Nós religados, nós religiosos, eu cristão de nascença, espírito feliz científico, bem definido na natividade que os judeus entendem perfeitamente como cristão kardecista que sou de nascença. Meus avós, meus bisavós são precursores do cristianismo kardecista no país, lá com o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, um médico. Ontem foi dia até de São Lucas, dia do médico, feliz dia do médico. Dei ontem a médicos amigos meus, até um obstetra, eu chamo de doutor da luz, de gerar luz a essa dimensão, porque na natividade nós nascemos com certos desígnios. Eu, como cristão kardecista, designado perfeitamente. Agora, sou uma pessoa que fui fazendo o dever de casa com responsabilidade perante minhas qualidades, me reconhecendo, me percebendo. E quando criança, campeão de natação, já percebendo que eu tinha que continuar mesmo a minha perseverança, amor e determinação. Foi no esporte individual, na natação. Eu, como homem do mar, que nasci dia 2 de fevereiro de 1964, como homem do mar, deixando claro a mim e o bom exemplo que eu era, inspiração que eu sou, e o que eu era, não, que eu provava. Um exemplo, claro, na natação. Um peitista, eu sou campeão de nado de peito, em batida de mão, numa competição que eu estava perdendo a disputa. O menino estava de peito, você levanta a cabeça, abaixa a cabeça, estica o braço, pernada. A pernada de peito o movimento mais forte, muito mais forte que a abraçada no peito.
eu ia perder a competição. Nos últimos 4 metros, a piscina tem uma raia no fundo dela, escura, que nos últimos 4 metros acaba, para você saber que está chegando. Eu tinha que fazer alguma coisa. A inteligência de competição. E bom jogo hoje, o Clube de Regatas Flamengo, ano de jubileu, vamos ganhar. Vamos ganhar o jogo hoje. Vamos ganhar o jogo hoje. E eu digo mais, antes da troca de luzes, que abram um céu bonito e feliz na nossa cidade. Porque sou um carioca nato, índio, carioca, europeu, africano. É a minha natividade, é o meu amor à pátria. Eu amo a pátria. E eu me preocupo com a pátria. E continuando só a observação, em 1974, na competição, nos últimos 4 metros, eu tinha que fazer alguma coisa para ganhar, em batida de mão. A única disputa entre os povos são os desportos, no tempo. A bandeira da paz mais linda na história da humanidade é a bandeira olímpica. Os elos espirituais e elos continentais de harmonia, felicidade e amor, ajudando uns aos outros com o seu melhor. Harmonia humana sustentável. Mas continuando lá, quando eu era criança, tinha 10 anos de idade, 1974. Tinha que fazer alguma coisa para ganhar a competição. Com a minha inteligência de competição, eu tinha que dar uma solução. E aí todos os campeões, nesta época, muitos do tênis, muitos da natação, que já me conhecem desde criança, que inclusive nadavam comigo, família nadava comigo, como o Djan Madruga, que é meu amigo no Facebook, inclusive, dei uma pernada. O que eu fiz? Dei uma pernada de peito mais forte da competição, que são questão de segundos, era 50 metros. 50 metros. Questão de segundos, era uma piscina. Questão de segundos, e pensando e vendo que provavelmente eu não ia conseguir vencer. O que eu fiz? Dei uma pernada mais forte da competição, que inclusive na minha competição na prova, que tem o nado de peito, a pernada ela é a que gera mais velocidade. É uma prova velocista, 50 metros só. Dei uma pernada de peito muito forte, estiquei ao máximo o braço. O menino foi dar mais uma abraçada. E eu ganhei em batida de mão. Isso lá, jovens do século XXI, quando eu tinha 10 anos de idade. Aí tinha artista desequilibrado. Não, brincar, que não brincava, não é questão de não brincar. Para casa do Origem Almeidas e Almeida Gomes, e brincávamos lá de pique, brincávamos lá um monte de coisa. Sempre brinquei, mas muito envergonhado sempre da minha geração, gerações próximas. Inclusive no primário, uma professora na 3ª série perguntou: o que vocês querem ser quando crescer? Parecia que eles tinham ensaiado. Ela fez uma pergunta de repente, e todos fizeram um corinho sem querer: quero ganhar dinheiro. A comédia que se tornou a minha geração de anos pais, querem ganhar dinheiro. Aí queriam estudar. Não, a minha percepção, a minha sensibilidade cristã de nascença e espiritual humana. Nós queríamos estudar. Dei trela, senhoras e senhores, dei trela. Para a minha geração e gerações para estudar. O que aconteceu? A humanidade foi se desgringolando. Fiquei 45 anos em silêncio, deixando eles estudarem. Jornada Mundial da Juventude em 2013 no Rio de Janeiro. O pessoal dos Estados Unidos que veio para a Jornada Mundial da Juventude 2013, que inclusive a Jornada Mundial da Juventude foi criada pelo Papa João Paulo II, um papa lindo, que ainda estava no São Bento quando ele assumiu o papado.
E foi até em 1980 que foi criada a Jornada Mundial da Juventude. Jesus Cristo Câmbio de Soleil. Quando meu irmão mais velho, e Câmbio de Soleil, mas vocês estudam. Eu estou falando, minha gerações próximas, que até os senhores e senhoras têm que se tocar. Por exemplo, Fábio e Leda, dois primogênitos de origem do amor de quem sabe amar, meu amor à pátria, natividade, do índio carioca. O índio carioca, o índio na América, de South a Norte, Norte a South, nasce amando a pátria, sabe amar, de natividade. Eu ainda com ancestrais africanos, que teve uma época de escravidão no nosso país, e ancestrais europeus, italianos e portugueses, e índio carioca. Então vocês sabem por quê eu quis sentir o povo da terra, porque me preocupava. E por quê os negros, nos açoites, no tronco, nos castigos covardes que davam aos escravos, no tronco ele sentiu amor à pátria. Por que meu bisavô João Almeida é cafuso? Por que Antônia Jacinta é portuguesa, minha bisavó? Ou por quê tenho ancestrais italianos, maçons e não mafiosos? São os valores bem definidos na minha natividade. Por que vocês não entendem que cada um é cada um, ou que eu sou eu, e ficar concluindo eu com 61 anos que eu sou eu? É lamentável, senhoras e senhores, me desculpe. Fábio e Leda, minhas irmãs casadas e meus sobrinhos, somos uma família decente, que nos reconhecemos no amor familiar. Não temos nunca oportunidade no amor. Ou vendemos ou compramos amor. Quanto mais podem nos usar ou imitar, vocês podem se inspirar e ter como bom exemplo. E assumir a diferença imensa entre nós e vocês, que têm a inveja e quiseram imitar ou usar, avisando que meu corpo foi roubado de maneira vergonhosa no bairro do Flamengo, no qual moro, e temos casa de veraneio na Barra desde 1983. E que agora está até alugada. Perdi meu pai já faz mais de 16 anos. Um senhor que ama a empresa que se dedicou a vida inteira, que eu amo também, e a gravidade que se tornaram vocês, que não conseguiram perceber a diferença imensa entre o bom exemplo e a inspiração com os mal resolvidos de seus filhos da minha geração e gerações próximas, que nunca chegaram aos meus pés. Muitos mais velhos perceberam a diferença entre eu e minhas gerações próximas lá quando eu era criança. Os que não participavam da minha vida ou não entendem, ou melhor, entendem, que somos cristãos, Rio Feliz, e que eu sou ex-aluno do Colégio de São Bento, ratificado meu espírito feliz com a crisma, a unção da crisma e a Eucaristia, vocês têm plena consciência que nunca tivessem o atrevimento no bairro do Flamengo
de confundir a minha harmonia feliz e cristã com qualquer possibilidade de uso, quanto mais imitação, e fingir que seus netos ou seus filhos têm gabarito como eu, minha mãe e meus sobrinhos e minhas irmãs e meus cunhados. Mas se acharam no direito de continuar roubando o meu corpo para fingirem que sabem estudar. Então, são os valores, senhoras e senhores mais velhos, da criação, que vocês ficam fingindo. Primeiro, fingindo que são ricos. Segundo, querendo usar porque quando sabem a verdade do amor, ficam com o olho grande. Então, me desculpe, a humanidade no planeta não tem culpa da gravidade dos senhores e senhoras, quanto mais de seus filhos, quanto mais de seus netos. Avisando, respeito à minha educação se tornou obrigação. Um engenheiro da harmonia humana sustentável, por ter sensibilidade humana responsável do amor à pátria, provado o amor, ou brilhantemente, educadamente, dois líderes e presidentes na América de South a Norte e Norte a South, como Donald Trump e Luiz Inácio da Silva, que exaltei ano passado, vai fazer um ano em novembro, que eu tenho certeza que amam suas pátrias, como Donald Trump e Luiz Inácio da Silva, que exaltei há mais de um ano, e fazendo comentários verdadeiros da sensibilidade das meninas e por quê eu defendia a eleição de Donald Trump em vez da Câmara, ou porque ele tenha sido eleito. Estava tendo guerras, avisando que a guerra na Terra Santa já terminou. Faixa de Gaza deve ser uma cidade olímpica no futuro para selar definitivamente a paz na humanidade e o amor e a felicidade, que é um direito dos jovens que nasceram no século XXI, que não tem culpa de bagunças, principalmente com o tio Fábio, muito responsável, esse aqui que vos fala, que eles sabem desde criança que todos têm qualidades e que devem desenvolver, se reconhecer e conhecer. Porque assim o tio Fábio sempre foi, desde criança. Então, me desculpe, senhores e senhoras desequilibrados, querendo usar ou imitar, não vão a lugar nenhum me usando, quanto mais me roubando, fingindo que tem direito de me roubar. Quem rouba, quem é ladrão, é que precisa roubar. Me desculpe. Meu amor familiar, minha educação é verdadeira e feliz, em harmonia, amor, e assim que só vivo, mas todo mundo estuda. Eu estou provando a gravidade da inveja e da pouca vergonha, e provado em Luiz Inácio da Silva e Donald Trump o amor à pátria deles dois, na ONU, na Assembleia da ONU, dia 23 de setembro de 2025, este ano. Venho provando desde criança, sendo que eu provava a minha preocupação com a humanidade, a criação. É a never belong de mês. Tem um discernimento e cuidado. Não se atrevam a terem mais olho grande no amor. A pátria, que eu acho que os senhores e senhoras devem refletir sobre a gravidade da minha geração e gerações próximas. Fiquei 45 anos em silêncio, deixando minha geração e gerações próximas estudar. Agora, todas as gerações, todos, têm obrigação
a respeitar a minha educação, que deixo claro ao vivo e a cores, muito bem definida, feliz e harmonia e amor, que inclusive os judeus, que não eram nossos amigos, nós nos tornamos amigos de novo dos judeus, e Papa Francisco, lindo, que tinha um amigo rabino, e nos tornamos, depois de 6 séculos, nos tornamos amigos dos judeus de novo, e religados na santa harmonia do amor a Patris, o ser mais velho de tudo e de todos, criador de tudo e de todos, mais rico nesta dimensão. Nunca mais, principalmente bairro do Flamengo, venham fingir que vocês respeitam o amor. Aviso de alguém que ama a pátria. Green Blue Earth, porque é um ser humano sensível, espiritualmente e verdadeiro ao amor, à humanidade. Meu irmão mais velho, muito bem. Jesus Cristo, que cada um é cada um, que todos sejam bons filhos e boas filhas de Deus, e não interesseiros, querendo usar ou imitar e fingir que se inspiraram ou tem como bom exemplo. E isso lá quando eu era criança. Uma família que me conhecia, inclusive um campeão nato, que vai ser recordista, provavelmente no Guinness, de batida de recordes e campeonatos e competições, ganhando as competições, o Djalma Madruga, o Roger Madruga, o irmão dele mais novo, que nadava comigo, era peitista até também, apresentou o Fiolo, que era um nadador de peito naquela época, e, bom, competia internacionalmente. O Roger vem para mim e fala: tá bom, nosso ídolo aí, Fiolo. Aí eu falei: Roger, Fiolo, eu quando criança, tinha lá 10 anos de idade, 9 anos de idade. Ô, Roger, ídolo não. Um bom exemplo, inspiração a nós, inclusive peitistas que somos. A primeira reação do Fiolo assim foi estranhar assim, tentar, no olhar assim, tentar reprovar, porque o ídolo geraria inspiração e bom exemplo. E não é ter ídolos, é ter bons exemplos e inspirações nessa dimensão. E repito, como nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o primogênito do cristianismo, que defende a vida e avisando claramente. Quando eu era criança, numa colônia de férias, em 1972, no Forte São João, aqui perto na Urca, Jair Messias Bolsonaro estava sediado lá, não me interessa qual era a patente dele, olhou para mim, origem exército, um forte do exército, Forte São João, olhou para mim, e o nome do meu bisavô, João Almeida, que ninguém nunca confundisse a minha dimensão com essa. Eu nunca pertenci a essa dimensão, mas estou nessa dimensão vivendo intensamente, chamando a atenção de maneira séria, porque sei amar e defender essa dimensão de maneira inteligente, em harmonia, feliz e cristã. Tem que ser os fatos tenham como bom exemplo e inspiração todas as religiões, porque religião é religar a Deus. O bem, religião é bem, e o bem é bom. Eu não descarto ninguém nessa dimensão. Eu não ignoro ninguém. E ninguém pode fingir para mim que eu não sou eu ou que eu ser eu, vocês continuarem cinicamente
querendo ficar roubando coisas da minha vida de engenheiro de ciências materiais e metalurgia e fingindo que são responsáveis ou que seus netos ou seus filhos são engenheiros da harmonia sustentável humana no planeta, ou engenheiros pontifícios beneditinos, onde é como o galo cantou, na troca de luzes. Ninguém dá bom dia ao galo, mas tentam desrespeitar a mim, o Zico, o Galinho de Quintino, o Clube de Regatas Flamengo, que é o único que faz o dever de casa no planeta, provado no Campeonato Mundial 2025 nos Estados Unidos. O único time que venceu o Chelsea, que foi campeão mundial. Inclusive, no nosso jubileu de 130 anos esse ano, no Clube de Regatas Flamengo, o troféu que inclusive está cavejado lá, nós campeões mundiais em 1981, devia passar, o troféu devia passar o jubileu 130 anos do Clube de Regatas Flamengo aqui no Clube de Regatas Flamengo, que é dia 15 de novembro, o aniversário do clube. Que é o único que faz dever de casa dos desportos, do respeito aos campeões natos. Então, só relembrá-los que hoje tem jogo Rio e São Paulo, Rio de Janeiro educado, feliz e responsável desde sempre, com os desígnios dados pelos mais velhos. Então, a que ponto chegaram os mais velhos no bairro do Flamengo, no qual sou nativo, o olho grande e a intenção falsa de fingirem que sabem amar como nós, mas não sabem, porque usar e imitar é coisa de gente burra. De respeito à educação, de formação humana, é vício de burro. E no tempo, o galo cantou e vocês não dão bom dia ao galo. Ainda se acham no direito de se meterem comigo. Me desculpe, vocês estão desequilibrados emocionalmente e carentes por culpa de seus filhos, não por culpa de seus netos. Agora, tio Fábio não casou, não tem filho, tem 3 sobrinhos que venho instruindo o direito deles de serem felizes em harmonia e amor, e cada um é cada um. Cada época surgem até novas profissões, jovens abrindo o olho de vocês. Educação e cultura são indissociáveis, mas educação é o desenvolvimento de suas qualidades, seus talentos e vocações, que não importa quais sejam, vocês têm que desenvolver, se conhecer e reconhecer e desenvolver. Agora, fingir seus avós que eles defendem vocês roubando o tio Fábio, que meus sobrinhos conhecem muito bem e de maneira brilhante, para fingir que os senhores são responsáveis perante seus netos. É bom os senhores e senhoras ladrões conversarem com seus filhos e seus netos, porque dia após dia, inclusive relatando e provando, a humanidade vai à frente, vai viver em felicidade, harmonia e amor. Faixa de Gaza, depois de reconstruída, vai ser uma cidade olímpica, da selamento da harmonia humana sustentável no planeta, com eficiência de reconhecer, lá na Terra Santa, a paz, harmonia e amor mundiais, num lugar que foi destruído e que será reconstruído. A bandeira da paz mais bonita na história da humanidade é a bandeira olímpica. E é a bandeira, inclusive, da única disputa
entre os povos da terra, os desportos. Quem faz o dever de casa dos desportos no planeta é o Clube de Regatas Flamengo. Provado nesse Mundial que não tem nenhum clube que chega aos pés do meu clube. Avisando que desde criança percebido, dizendo bem claramente, Rio Feliz, defendendo a zona sul do Rio de Janeiro na competição. O Clube de Regatas Flamengo, o Clube Fluminense e o Clube Botafogo. Quem continuou fazendo o dever de casa, os mais velhos faziam, os diretores dos clubes faziam o dever de casa em todos os esportes. Faziam o dever de casa. E com dinheiro lá do Maracanã, das competições, da arquibancada geral, cadeira. Ajudavam. Tínhamos até médicos que nos avaliávamos lá. Por exemplo, tive que fazer uma dieta de 15 dias, por causa que achava que estava com um pouquinho de barriguinha. E lá quando era criança, tinha 10 anos de idade, 9 anos de idade. É a nossa responsabilidade que os mais velhos tinham de nos assessorar de uma maneira eficiente. Agora, não existia patrocínio, o Fiolo se virava. O Fiolo ganhava passagem da Confederação Brasileira de Natação e estadia para fazer as competições na Austrália, por exemplo. Aí compravam as coisas lá para vender aqui no Brasil, que inclusive não tinha uma sunga de nylon maneira, colorida. O óculos de natação da Austrália é bem apurado, que os de apneia, os que mergulham de apneia, até para buscar as pérolas no fundo do mar, usavam óculos de natação. E incentivei lá, comprei com o Fiolo lá os negócios que ele estava vendendo, que foi na época que o Roger Madruga me apresentou a ele. E assim sempre incentivando. Então avisando. Eu, lá desde criança, bem diferente e bom exemplo. Lá o pessoal da natação, como a família Madruga, sabem exatamente. E ano passado, intensamente, o Roger Madruga participou da minha vida, que os 50 anos, de uma das últimas competições no estado da Guanabara, cuja capital, Rio de Janeiro. Em 75 já era o estado do Rio de Janeiro com capital Rio de Janeiro. Em 74 eu ganhei uma das últimas competições do estado da Guanabara. Avisando que sempre morei em Guanabara, toda a construção da minha vida, moro aqui desde 1971. Construção de educação familiar e de estudos. Perante minha profissão de engenheiro, de ciências materiais e metalurgia, onde agora se tornou na Pontifícia Universidade Católica, onde estudei, se tornou Química e Materiais. Onde lá, quando estava estudando a graduação nos anos 80, já estudávamos a viabilização de tratamento de efluentes, de resíduos, de plantas, de processos hidrometalúrgicos, resíduos de substâncias aquosas que tinham que ser tratadas para ser descartadas nos rios ou na natureza, seguindo normas técnicas brasileiras, que tem a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que já tinham normas técnicas de parte por milhão de metro cúbico de volume de resíduos, metais pesados, coisas que faziam mal ao meio ambiente ou ao ser humano. Isso na minha formação de graduação nos anos 80. E no tempo que aconteceu? Agora é na Pontifícia Universidade Católica, que inclusive vou instruindo já há um bom tempo, a Universidade Católica, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, inclusive faz os estudos de usar a AI de maneira eficiente. Falo a eles e exemplifico a todas as universidades no planeta o Learn and Teach, com eficiência da aula ser recíproca
inteligente, com vibração do desenvolvimento das qualidades, jovens. Desenvolvimento das qualidades. Não é ser engenheiro para ser engenheiro no engenho, porque não, sustentável, é legal. Não, não é isso. As qualidades que vocês têm que desenvolver para se formarem e alavancarem, inclusive, a inteligência interpessoal e intrapessoal. Imitar, impossível. Fingir, impossível. Roubar, a mim, gravíssimo. Nunca fui pobre, quanto mais oportunista ou mal educado. Ou sou conivente com ladruagem. Então nunca confundissem eu escolher viver em felicidade, harmonia e amor com malandragem. E esse bairro aqui, do Flamengo, deixa a desejar o respeito pra cacete. Não sou terráqueo, quanto mais oportunista. Avisando, provado por mim, a química do amor entre Donald Trump e Luiz Inácio da Silva na Assembleia Geral da ONU este ano, dia 23 de setembro de 2025. Sou um defensor do amor desde criança. Defendo o matrimônio desde criança. Defendo porque sou inteligente desde que nasci e não vim à Terra a passeio. Então, quem tem inteligência de aprender com erro, fica claro à humanidade. Se eu estou falando isso, é porque tem gente nessa dimensão ainda que cinicamente, como agora a semana passada, roubam o meu corpo, um ser humano muito rico, educado e engenheiro, e fingindo, ainda na minha vida financeira, que dedurei ontem a gravidade de uma presidente da Petrobras, a Magda, que é a origem ANP, que é o olho grande de Brasília, a Petrobras, que sempre gerou e geriu desenvolvimento, ordem e progresso no país, e assim cresci, nasci e sempre viverei. Meu pai, desde antes de casar, já era Petrobras. Nasci Petrobras, vivo e viverei sem Petrobras, como pré-70 Petrobras que eu sou, que fizeram a cartilha brilhantemente, inclusive engenheiros e economistas muito competentes e inteligentes de verdade, com os quais muitos amigos do papai convivi com felicidade, da inteligência de engenheiros e economistas brilhantes, que notavam também porque eu conversava com meu pai desde criança, ele me contava as coisas. E o que eles fizeram? Precursores do DEPIN, Departamento Industrial, fizeram um monte de coisa, de alavancamento ao desenvolvimento e progresso do país via Petrobras e incentivando a outras empresas de grande, médio e pequeno porte para terceirização de serviços de obra dentro da empresa. Isso lá desde que sou criança, incentivando. E minha identidade do amor familiar, Fábio José Gomes Nogueira, que nunca confundisse. Inclusive, ele tem um sobrinho que trabalhou lá também, um engenheiro brilhante, que é a origem marinha, o Nelson Roberto Nogueira Mucuri Grácio. Um engenheiro brilhante que foi alavancador também, então fazendo várias coisas, inclusive como eu, sistema de garantia da qualidade sendo introduzido no país, com as ISO 9000 e até do meio ambiente, as ISO 14000. Nós fazemos acontecer. Agora, um engenheiro como eu, explicando a vocês, ainda ter que ficar reclamando de minha vida financeira e a gravidade do desrespeito a nós pré-70, reclamei, provei. Eu não gosto de bagunça. Então, Petros tem a capacidade de respeitar o engenheiro, de respeitar a quem faz acontecer, por amor à pátria. E, Magda, se você ama a pátria ou não, no tempo vai se dizer, esquiar em nós não dá. Aí o Lula e o Donald Trump, a gente incentiva esse reconhecer por amor à pátria, vem a Magda querer aparecer com o Luiz Inácio da Silva fingindo. Que chega a meus pés.
se envergonhe, e não quero ser presidente da empresa. É pré-70 Petrobras, quem fez acontecer a empresa. E eu participei de maneira eficiente, inclusive conversando toda noite, após o trabalho, com meu pai, e ele me explanando as coisas já que eles estavam realizando. E, por exemplo, além da terceirização de serviços que o papai participou do grupo de trabalho no departamento industrial, empresa a qual ele se dedicou a vida inteira, e sempre foi de frente, desenvolvimento, ordem e progresso, ele explanando uma vez, a gente conversando, eu já um pouco mais velho, ele falou: Fábio, uma reunião de 5 minutos, decidimos uma coisa para décadas. Eles tinham viabilizado o petróleo, o navio, que era a Fronap, um navio que vinha trazendo petróleo para o Brasil, do Oriente Médio. Eles viabilizaram esse navio, em vez de ir vazio lá para pegar mais petróleo, que era importado, eles começaram a exportar minério de ferro. Isso decidido pelos senhores mais velhos, pré-70, numa reunião de 5 minutos, ligam para o Eliezer, que era presidente da Vale do Rio Doce, pai até inclusive do Ike Batista. Eliezer, vamos exportar o minério de ferro, a China tem interesse em comprar, o Oriente Médio ali perto. Então a gente traz o petróleo e exporta o minério de ferro. Fechado, na hora, decidido, em uma reunião de 5 minutos, coisas para uma década. Um exemplo de Petrobras que sempre vivi e sempre viverei. Então, Magna, que tenha discernimento entre eu, pré-70 Petrobras, com qualquer outra pessoa da Petrobras. Eu deixo claro por quê. Eu sou eu, fazendo sempre o dever de casa. Eu sei amar e provo quem sabe amar. Os líderes mediadores do século XX para o século XXI, Papa Leão XIV, com 14 anos de idade, que tem até o leão lá no nosso escudo do Colégio de São Bento, que está até aqui, bem claro, turma de 1981, estaria o leão. Fiz a ratificação da Eucaristia e a unção da Crisma em 1978. Sou muito bem definido na natividade. E os judeus são nossos amigos para sempre, como os japoneses são amigos dos americanos para sempre, como nós, que gerimos e geramos bem-estar à humanidade, nos conhecemos e reconhecemos em todo o planeta. Ninguém nunca mais finge que seus filhos ou seus netos chegam aos pés dos meus sobrinhos, das minhas irmãs e meus cunhados e da minha mãe, eu e mamãe. Eu não casei, deveria estar casado, mas se eu não casei, não tem o menor problema. Minha mãe celebrando o jubileu de 90 anos e muitos anos de vida que temos que acompanhar com eficiência e responsabilidade que temos, até essa correção do curso da humanidade, tal atrevimento da minha geração em gerações próximas. E me desculpe, playboy, sou bem sincero, playboy não é profissão. Políticos, sou sincero, maturidade da democracia, gerir e gerar bem-estar à maioria. Não interessa a nós, esquerda ou direita, interessa é a felicidade, a harmonia e amor, que é um direito humano dos meninos e meninas que nasceram no século XXI, que não tem culpa de bagunça da minha geração e gerações próximas, que lá no primário, quando eu estava já com 61 anos, esse dia 2 de fevereiro de 1964, eu já com 61 anos, lembrar da vergonha de vocês, o que vocês querem ser quando crescer? Parecia que tinha ensaiado, foi uma pergunta, de repente, da professora. Todos eu quero ganhar dinheiro.
Os jovens sabem do direito deles viverem felizes, em harmonia e amor. E abram o olho, jovens, vou repetir. Educação é indissociável de cultura, mas educação é o desenvolvimento de talentos, vocações e qualidades, que faz o alavancamento nas outras inteligências, interpessoal, na vida em sociedade, ajudando uns aos outros com o seu melhor, intrapessoal, particular, emocional, espiritual, e não pedimos e não exigimos nada a ninguém. É só entenderem qualquer palavra relacionada à harmonia é coisa boa e feliz e de bem, porque a harmonia plena o século XXI vai viver. Agora, imitar ou usar Fábio José Gomes Nogueira e dizerem que vocês defendem o século XXI, meus sobrinhos não nasceram ontem, eu também não, minha mãe também não, minhas irmãs também não, meus cunhados também não. Então, são os valores verdadeiros de bom exemplo e inspiração, que nunca mais se atrevam a roubar, usar ou tentar e imitar e fingir para quem faz acontecer que vocês respeitam o amor, a pátria. Eu nunca pertenci a essa dimensão e não ficassem, senhoras e senhores, desequilibrados por culpa de seus filhos, que Fábio e Letra, mãe, filho e primogênitos. O amor de quem sabe amar é de verdade, de respeitar uns aos outros. Bom dia ao respeito uns aos outros. Sociedade de bagunça, eu não participo de bagunça. Bom dia à consciência da aprendizagem com o erro grave. Se meterem comigo por vício do olho grande e a covardia, porque eu achei estranho vocês falarem estuda para mim quando eu era criança. E eu defendo a vida, feliz em harmonia, é um direito humano. E decidi corrigir o curso da humanidade, inclusive desta forma. Saúde e educação, já disse a Santa Sé, na ONU, este ano, lá em Nova York, antes da reunião da Assembleia Geral da ONU, onde Luiz Inácio da Silva e Donald Trump se reconheceram na química do amor às suas pátrias, avisando. Porque eu sou eu, cristão responsável e feliz, bom exemplo e ainda preocupado com o atrevimento dessa sociedade, com um vício horrível de não entender a diferença entre a inteligência humana e a malandragem e a esperteza humana, e muitos ainda se dizendo ricos, sendo só malandros e espertos. Perante minha educação, ninguém nesse país vai me dizer que é rico, pô. Onde a maioria das pessoas nem tem acesso à educação decente. Então, o mundo vive a internet, a vida, a inteligência artificial veio para agregar e até no tempo. Os mais jovens não têm culpa de bagunça, e meus sobrinhos, lógico,
pensando na geração deles, gerações próximas, ajudando a própria geração. Bons exemplos é porque fazemos o dever de casa. Nação Rubro-Negra Próspera, já estou concentrado aqui, Papalhão 14, torce para o Mengão também. Temos que dar goleada. Ah, paulistanos, não tenho culpa de vocês terem paulistas graves. Jair Messias Bolsonaro, um olho grande. Numa criança lá, quando eu era criança, que eu olhei para ele ancestralmente. João Almeida, no Forte São João. Um cafuso, filho de negros e índios, que casou com uma portuguesa, inteligente, e que nosso amor à pátria, índios de South a Norte da América. Um abraço, já concentrado para o jogo do Mengão, com a bandeira do Vaticano. É um país pequenininho, mas arrojado. Ah, a gente é pequenininho, mas arrojado. Zelamos pela harmonia de maneira inteligente. E digo mais, porque nos conhecemos e reconhecemos como bom exemplo de cristãos responsáveis felizes. Papa Leão 14, bom dia, harmonia feliz e cristã. Avante sempre, boa semana na santa harmonia. Já aqui no Brasil, no Rio, eu deixo claro, Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, o maior CRF do planeta, de braços abertos, para dar um abraço, né, meu irmão mais velho? Para dar um abraço. Aqui o meu irmão mais velho me cumprimentando também. Não gosto de vê-lo na cruz, meu irmão mais velho, Jesus Cristo, mas deixo claro, que sejam todos bons filhos e boas filhas, respeitando a famílias felizes como nós. Meu padroeiro de batismo, São Judas Tadeu, nas causas possíveis, Nação Rubro-Negra Próspera, Flamengo, turma de 1981, eu entrando para a Pontifícia Universidade Católica, nada é tão pesado quando se tem asas, um engenheiro de verdade, não um oportunista na vida humana, um índio carioca, europeu, africano, brilhantemente instruído a corrigir o curso da humanidade. Um bom líder, como o Papa Leão XIV, um bom líder. Está aqui o nosso brasão do Colégio de São Bento. São Bento, Cruz Santa, Pai Bento, São Bento, rogai por nós. Beneditinos atuais, eu defendo o matrimônio, defendo o amor, sabido pela minha geração própria. 50 anos atrás, em 1975, estava entrando no Colégio de São Bento. Vivíamos felizes, bons filhos, e vivendo em harmonia, todos felizes. E agora, instruindo vocês, meus amigos e amigas que me conheceram por causa de outros lugares, minhas primas, meus primos, de maneira eficiente de correção do curso da humanidade. E é por saúde e educação, com muito orgulho e muito amor da minha educação familiar, cristã e de engenheiro há mais de 35 anos, com muito orgulho e muito amor, de nos conhecermos e reconhecermos em todas as gerações. Bom dia, harmonia feliz e cristã. Cariocas, campeões, são cariocas. Rio Feliz é a nossa perseverança, amor e determinação de corrigir o curso da humanidade por educação. O povo da terra não tem culpa de nada, nunca de bagunça nenhuma. Então, aristocratas, B, classe C, classe média, burgueses, não venham fingir para mim que vocês têm a mim de inspiração ao bom exemplo. Vocês são ladrões no meu corpo desde que eu sou criança, ninguém nasceu ontem, já tenho 61 anos, quanto mais eu, só explicando a gravidade,
Porque, jovens, cada um é cada um. Vocês podem ter bons exemplos, inspiração. Nunca usar ou imitar ninguém. Vícios da classe C e classe média, graves. Que não podem se meter mais comigo. Mas avisando, não é para serem infelizes, é para aprenderem com um erro grave. Que eu não dei oportunidade a vocês. Eu respeitei vocês. Eu respeito vocês. Eu alerto a toda a humanidade. Todos têm qualidades. O povo da Terra não tem culpa de nada. Se vocês se incluem ou não no povo da Terra, eu, como ou no tempo, sou um rei do tempo. Eu me incluo no povo da Terra. Então, tenho consciência, eu sentia o povo da Terra. Agora, nunca fui povo, sempre muito educado e preocupado com o povo, que às vezes famílias de senhores e senhoras que moram em favelas, os filhos, os netos, têm mais educação familiar, me desculpe, bairro do Flamengo, do que senhoras e senhores atrevidos comigo e ladrões, fingindo que são bons, avisando. Roubar nunca foi se inspirar ou ter como bom exemplo. Então, não finjam, e eu estou deixando claro, nenhuma geração, porque eu vou continuar deixando bem claro a minha educação de pré-70 Petrobras, engenheiro há mais de 35 anos. E digo mais, COP30 e BRICS, juntas. É a maior parte da população no planeta. Vamos corrigir o curso da humanidade pelo respeito uns aos outros e se toquem da nossa harmonia feliz e cristã, de beneditino e crismado que sou, em 1978, como ex-aluno do Colégio de São Bento, bom exemplo, e que nunca confundam mais e nunca mais a minha educação na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, deixando claro que perante a mim, Pôncio Pilatos é Jair Messias Bolsonaro, está preso. É como o bom irmão mais novo do primogênito do cristianismo. E não estou sozinho, porque somos bons filhos e boas filhas de Deus, tendo como exemplo, inspiração, a harmonia linda, mas não falamos em parábolas. Mas Jesus Cristo sabe dos valores que temos de Pátris, nosso Pai. E por quê? Meu espírito feliz, quando perdi meu pai nessa dimensão, me relacionei, voltei a me relacionar com eficiência as instituições que estudei, inclusive cristãs, como o Colégio de São Bento e Pontifícia Católica. E que voltei esse ano com meu sobrinho mais velho, até Vinícius dormindo bom sono, acorde bem feliz. Hoje tem Mengão contra o Palmeiras, vamos vencer no Maraca, porque torceremos com todas as forças, mas ele se formou também na Pontifícia Católica, só que não foi em engenharia, foi em design. Depois de décadas de ter se formado, eu estudei nos anos 80 engenharia, graduação, voltei ao mestrado nos anos 90, início dos anos 90, voltei a Pontifícia Católica. Pô, a igreja linda que foi construída. Lá, quando eu estava me formando em engenharia no final dos anos 80, na missa dos formados, a missa era adaptada no ginásio de desportos, adaptada aos lugares para sentar, e o altar também. Eu, como ex-aluno do São Bento, a igreja de Monte Serra, uma igreja estilo barroco, feita em ouro, com detalhes. Então, eu estranhei, mas um estranhamento sem perturbar a minha relação com a missa, mas de estar numa missa
num ginásio. Nunca tinha participado de uma missa campal, por exemplo, Vaticano. E eu participava das missas nas igrejas, que é as casas do nosso irmão mais velho. E estranhei um pouco, né, no ginásio. Eu até jogava futebol de salão, às vezes no ginásio. Então eu estranhei um pouco, mas sem problemas do desenrolar da liturgia e da homilia do reitor, que era o padre Laércio, sem nenhum problema. O que acontece? Depois de décadas de formado, esse ano, chego na Pontifícia Católica, vamos direto com o carro assim, parar lá perto da igreja. Tá, a igreja onde era o ginásio, do tamanho do ginásio, acho que usaram até a estrutura do ginásio. Que lindo! E Jesus Cristo, não na cruz lá perto do altar, e sim com a mão estendida, numa imagem grande, com a mão estendida. Não ali estendida para pedir esmola, estendida para puxar todo mundo lá no altar. A Eucaristia no altar, ela é sagrada, mais do que sacramento. É sagrada porque os sacerdotes são o que geram equilíbrio em nós, nas liturgias e nas homilias, com inspiração, gerando equilíbrio cristão e feliz. Então, que bonito, porque eu não gosto de ver meu irmão na cruz, eu não gosto. Ver eles de braço aberto? Gosto. Ver na minha cidade de braço aberto para dar um abraço? Gosto de ver ele dessa forma, gosto. E agradeço a família que construiu. O Cristo Redentor da Felicidade, que fez aniversário há pouco tempo. Gosto de ver, adoro. Por que ele é o maior CRF? Eu diria, porque Cristo reina feliz. Eu gosto de vê-lo feliz. E digo mais, lá naquela época, cristãos com os discípulos, se eu estou lá, não. No primeiro fraquejamento de Jesus Cristo na Via Cruz, Pôncio Pilatos obriga lá os soldados, tira a porra da cruz, obrigo, vai lá, você vai lá e, porra. E o que eu fiz, Donald Trump e Luiz Arthur da Silva? A química do amor entre vocês dois. Então ninguém não se atreva mais comigo de desrespeitar o engenheiro educado e feliz e cristão de nascença e beneditino e crismado que vem instruindo até os ex-alunos da minha época de zelar pela harmonia e combater desarmonias de maneira inteligente. O povo da terra não tem culpa de nada errado. Até que muitos ainda me perturbavam, não perturbam mais, reconheceram minha educação. E aí muitos eu contava as coisas, não foi, o povo, eu conversava com o povo, eu sempre fiquei preocupado com o povo, eu sentia o povo, sentia os africanos, minha vida sempre foi fora, a África era esquecida, e a África nunca mais esquecida. Agora, o que aconteceu? O povo ficava, Fábio, você tem que ser presidente. Eu ser presidente? Odeio política. Primeiro decreto é a ONU, decreto o fim da política no planeta. Gerir e gerar bem-estar. Profissões devem ter seus representantes numa coordenação administrativa de cada pátria, onde os anseios profissionais e anseios de governância devem estar lá levantados por um representante de cada profissão, de cada segmento social na humanidade. Eu faria uma coisa dessa, um decreto mundial. Eu odeio política. Agora, o que eu fiz? Então vocês sabem por que somos bons líderes. É o nosso amor à pátria e o nosso amor à humanidade. Porque pátria é patris, fazendo sempre o dever de casa, com muito orgulho e muito amor. E aí, qual é a conclusão que vocês chegam? Meu padroeiro de batismo é padroeiro do Clube de Regatas Flamengo. Das causas possíveis, Clube de Regatas Flamengo, avante. Hoje tem Mengão no Maraca. Planeta of Champions, torcendo pro Mengão. É a minha guarnição.
Meu sobrinho, já estou concentrado aqui na troca de luz, boas reflexões, orações, jovens do Rio de Janeiro, torcer para o Mengão com todas as forças, porque somos bom exemplo. E ano que vem, inclusive, jubileu de 50 anos também da inauguração da Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro. Índias e índios, a pirâmide mais linda na história da humanidade é a Catedral de São Sebastião do Índio de Janeiro. Ah, índias peruanas, vocês... Que eu sou bom e adoro pomme de terre, como bom índio. E cristão de nascença. O cristianismo kardecista surgiu na França, mas não tem ancestrais franceses, mas tem identidade com todos que sabem l'amour pour patries. Bonjour, bom petit déjeuner, boa troca de luzes de South a norte da América. Engenheiro da harmonia sustentável humana. Pensar no planeta, jovens, também, como um ser vivo, principalmente nas áreas relacionadas à manutenção do meio ambiente, é importante. Na engenharia, é importante. Então, engenheiros do engenho, Pontifícia Universidade Católica, o reitor Anderson, bom líder também, como o Papa Leão XIV, os dois se conhecem e reconhecem. A inteligência artificial é apenas uma relação eficiente entre aos amarramentos dos desenrolares de nossas vidas, nos ajudando uns aos outros com o seu melhor. E avisando, o Learning Teach pode ter a inteligência artificial também, inclusive porque todos nós aprendemos sempre uns com os outros, nos ajudamos uns aos outros, desde que somos crianças, em qualquer geração. Isso é uma coisa normal nas nossas vidas familiares e perante o cristianismo também. Avisando que o last floor, edifício Macaé, está the Tower, edifício Macaé, foi bonitão do Biarritz, last floor, do Biarritz, aqui no bairro do Flamengo. Somos muito bem educados. Está a casa de Nossa Senhora, já caminhando para o final do ano litúrgico, caminhando para o Natal. A casa de Nossa Senhora no Egito, depois que Jesus Cristo morreu. Ele, menino Jesus, o Espírito Santo que fecundou a Virgem Maria e São José, que seguiu os valores de Deus, bem claros. Temos da harmonia humana, que perante a criação, a maneira de provarmos a criação com responsabilidade e educação e respeito ao Pai mais rico que conhecemos nessa dimensão, que foi o Espírito Santo, fecundou uma vida. Sem fazer sexo, meu espírito feliz, achei estranho a menstruação. Conheci a menstruação como uma ferida. Brooke Shields e o menino em Lagoa Azul descobri a menstruação. Tem duas irmãs mais novas, lá na puberdade. Brooke Shields é mais ou menos contemporânea. Uma ferida. A menina está ferida ainda, Nossa Senhora. A culpa não é minha nem do Espírito Santo, nem dos jovens e das crianças que nasceram no século XXI. Crianças, eu não paro. Crianças do século XXI, eu não paro nem a porrada. Agora, só avisando, gente desequilibradas, tenham como bom exemplo inspiração. Não se metam comigo,
para se aproveitar ou usar de nenhuma forma. E nunca fui pobre, quanto mais mal educado. Então tenham esse respeito, senhoras e senhores, a Fábio e Leda, a meus sobrinhos, minhas irmãs e meus cunhados, que não tem culpa de bagunça nenhuma. Inclusive, perante meus sobrinhos terem um tio que não casou, devia estar casado, não casou, não tem filhos, mas minha mãe celebrando o jubileu, viu com a minha mãe, e minha mãe muitos anos de vida, porque nós não vamos parar de ser bom exemplo e inspiração. Quem entende que educação é indissociável de cultura, mas que educação é se conhecer e reconhecer e desenvolver as suas qualidades e vocações, que alavanca as outras inteligências, tem capacidade de se corrigir na vida humana. Avisando, jovens, playboy, minha profissão. Então, sejam verdadeiros consigo próprios. Porque na minha geração de gerações próximas, playboys desenvolveram suas qualidades. Tem gente nesse país que se enrolou e se enrolou de maneira grave. Nunca fingissem. Ou melhor, depois de eu explicar, os playboys que me conhecem riem pra caramba, porque sabem que eu sou defensor do desenvolvimento das qualidades. E sabem que desenvolvendo as qualidades, porque nossos pais, inclusive vocês do São Bento, nossos pais muito bons, e avisando há 5 anos atrás, quando você tem uma pandemia, não interessa, a vida vai andar. Agora, se meu pai está nessa dimensão, se há respeito aos pais mais velhos e responsáveis, não existiria pandemia. Mas se ainda existe ser classe média, por exemplo, atrevidos na minha vida, e senhores aristocratas e senhoras aristocratas, fingindo para mim e tendo em olho grande, um homem rico, homem do mar, nascido dia 2 de fevereiro de 1964, muito educado, já com 61 anos, eu tendo que chamar a atenção para a aprendizagem com o erro grave do desrespeito à minha educação, se tornou obrigação ao respeito. E minha vida financeira sendo perturbada, reveja a Petros e Petrobras junto com a Magda, que não é origem Petrobras, não é pré-70 e muito mais origem Petrobras. É origem ANP, Agência Nacional de Petróleo e Gás, que é sede lá em Brasília e foi fundada em 1998. Então, não tem a pegada pré-70 Petrobras. Eu estou provando aqui o desenvolvimento de progresso que sempre vivi e que participo e sempre participarei, que inclusive tem amigos e amigas engenheiros, pontifícios que estão na empresa até hoje em dia, ou estão hoje em dia, que são meus contemporâneos do exercício de desenvolvimento da minha educação e qualidade na Pontifícia Universidade Católica. São pontifícios e pontifícias também. E a minha defesa ao Próspero Love, Grantite Serpa, também quero exaltar, que está com problema de saúde e melhoras, Grantite Serpa, Carlos Alberto Serpa de Oliveira, que já fala do Lanetite, como o professor dar mãos aos alunos e fazerem o Lanetite, e agora tem a inteligência artificial para a formação a preparação das aulas e a eficiência, que os alunos também devem contribuir, trazendo coisas novas, inclusive até para o professor, que vai ter mais habilidades agora muito mais legais para esquematizar suas aulas e o caminho das aulas. Então, a inteligência artificial veio para ficar também como a educação sustentável. Pensar no planeta como ser vivo faz bem a si próprio e faz bem ao planeta. É ter consciência, em 200 anos de industrialização, que usufruímos muito do planeta. O planeta está precisando ser cuidado. E saúde e educação da humanidade também é importante. Não esquecermos nunca, nós, a espécie que desenvolveu mais a inteligência, em pensarmos uns nos outros, ajudando uns aos outros, jovens, com o seu melhor. A vida em sociedade com justiça social, saúde e educação.
bom domingo, na santa harmonia, feliz e cristã, com consciência local, porque a consciência é global, e consciência global é consciência global. Bom dia ao respeito uns aos outros. Ninguém vem à terra a passeio, quanto mais esse aqui que vos fala, que é um bom líder e desde criança percebido pelos mais velhos, minhas gerações são próximas. Não quis, quando crescesse, fosse um profissional, queria ganhar dinheiro, mas sou um engenheiro muito eficiente, com valores familiares e científicos de natividade e espírito feliz. E a Catedral de São Sebastião, no Rio de Janeiro, exemplo, num dia de Blue Heaven, na primeiro dia de primavera, em 2017, quando visitei primeira vez a catedral, a luz blanche under the Blue Heaven in low frequency. But in the space, está lá. A Zero Star, boa troca de luzes. A Little Star, blanche, around the planet. Porque a luz é a luz antes do Sol existir. E todos sabem. Under the black, near the little sun. Little sun, um abraço. Boa troca de luzes, sempre em yellow high frequency, all around the planet. Zelar pela harmonia e combater desarmonias, principalmente respeitar a harmonia no meio ambiente, a harmonia de todas as formas. A bênção da vida, hoje, por exemplo, está chovendo aqui no Rio, a bênção da vida deve ser respeitada, como ela é. Solvente químico, alimentação, bênção da vida, água, e respeitarem. Regar e irrigar plantações e regar jardins nos centros urbanos, limpar o ar com eficiência. A humanidade não deve ser prepotente, fazendo desperdícios estúpidos e violentos e dizendo que o meio ambiente está preocupado com o respeito uns aos outros. Eu provei o amor à pátria que temos em Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, que se reconheceram entre si ao amor à pátria deles. Luiz Inácio Lula da Silva ao Brasil, Donald Trump aos Estados Unidos. Isso são fatos, e na Guerra Santa em faixa de Gaza já não existe mais guerra, e o cumprimento das nossas percepções, determinações e correção do curso da humanidade, já aprovado pela Santa Sé na ONU, antes dessa Assembleia da ONU, que os dois se reconheceram no amor às suas pátrias, por saúde e educação. E educação não é cultura, jovens, abram o olho. Educação é o desenvolvimento de suas qualidades. Se conhecer e reconhecer, independente de quais sejam. Vocês têm que se conhecer e reconhecer e desenvolvê-las. Gera felicidade verdadeira, a vocês gera felicidade e justiça social, saúde, educação, direito humano ao povo da terra, que não tem culpa de nenhuma bagunça. Inclusive bons líderes como eu, Fábio José Gomes Nogueira, mediador do século XX para o século XXI, como o Papa Leão XIV, mediador do século XX para o século XXI, zelando pela harmonia feliz e cristã, como Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva,
que lá vai fazer 1 ano atrás, eu falei a vocês num vídeo que tenho certeza, e vi a Petrobras, que tenho certeza que Donald Trump ama a pátria e que o Luiz Inácio da Silva também ama. Então, avante, bons líderes no planeta, gerindo e gerando bem-estar à humanidade, porque assim é o amor à profissão de qualquer um, porque nós desenvolvemos nossas qualidades e exercemos a felicidade de ter desenvolvido nossas qualidades e nos ajudarmos uns aos outros com o nosso melhor. Engenheiros no engenho, bom dia, harmonia feliz e cristã. Índios e índias, de South a Norte da América, boa troca de luzes para reflexões, orações e felicidade. Harmonia e amor, do nosso amor à pátria, que nós índios somos nativos, inclusive no tempo, imigrantes, donos das terras. Diante da coroa existe o cocar. E é isso aí, índios. Nosso amor à pátria é normal e nossa harmonia com o meio ambiente também. Bom dia, eu com ancestrais europeus e africanos, tenho a dizer também, todos que vieram agregar a América de South a Norte, Norte a South. Boa troca de luzes e com a certeza do justo a nós, nesta dimensão, e a criação. Temos bons exemplos, inspirações, e bons filhos e boas filhas de Deus, tenham consciência que o curso vai ser corrigido por nós, por saúde e educação, em harmonia humana, sustentável, com consciência ambiental e consciência de educação sustentável, ajudando com suas qualidades desenvolvidas, jovens, e amor próprio, amor ao próximo, amor próspero. Eu, como engenheiro, já ter casado com a engenheira, hoje teria assuntos, talvez, da metaquímica, porque tudo importante em humanidade, tudo caminha sempre para a evolução. A humanidade também. Então, coisas, engenheiros e engenheiras importantes, coisas que vocês notam ser analógicas, elas podem ser desenvolvidas. Isso provado na história da humanidade. Então, entendam a humanidade. Se eu achei o sexo analógico para a perpetuação da espécie, a culpa não é minha. Agora, se a Maria foi fecundada pelo Espírito Santo e São José não fez sexo com Nossa Senhora, e the last floor do edifício Macaé está a Casa Linda de Nossa Senhora, eu sei lá, só sei que eu acho estranho eu falar que o céu é azul e que a água é a bênção da vida. Está chovendo na minha cidade, hoje tem Mengão, eficiente e verdadeiro. Estou concentrado já para o jogo do Mengão e avisando, a humanidade vai andar. Usar e imitar nunca foi respeito a si próprios, quanto mais respeito à minha educação. Nunca fui pobre, quanto mais oportunista. Então são os valores que eu sempre tive. E me familiares. É uma coisa nativa. E a humanidade está andando. E vai continuar andando. E vamos corrigir a vida humana por saúde e educação. Já diria a Santa Sé na ONU este ano, mas no início do ano. Bom dia, harmonia feliz e cristã, meninas. Nós, beneditinos, colégio que só forma homens e bons homens, meninos que se tornam bons homens, nosso colégio sempre só formará homens. Ah, meninas, porque adoramos as diferenças com as meninas. E saber que vocês ainda estão feridas, demos uma solução, ou eu, como bom líder, defensor do matrimônio, sabido por todos que me conheceram por causa do São Bento, inclusive,
a criação, a harmonia. A harmonia sempre prevalece. Nada mais justo que prevalecer para todos. Então, os valores de nós bons líderes, que eu deixo claro, perante a inteligência humana, o justo, a humanidade, sabendo-se todos que expliquei já que a harmonia sempre prevalece, o justo é todos viverem em harmonia, felicidade e amor, ajudando uns aos outros com amor à profissão. Bom dia, bom domingo, bom jogo Clube de Regatas Flamengo na Santa Harmonia, jogo na nossa cidade, num templo sagrado, Santíssima Trindade, Maquininha Home, bom dia, harmonia, boa missa, minhas amigas cristãs, in the morning light, 6:30 da manhã, boa troca de luzes para reflexões, orações e meditações e aprender com o erro, que não somos nós cristãos que erramos, e sim pessoas que estão mal influenciadas e equivocadas de tentarem fingir que respeitam a nós cristãos de nascença, e beneditino e crismado que sou, e estou instruindo minhas gerações próximas, inclusive ex-alunos. E avante, perante a inteligência humana e o respeito aos seres humanos que temos, querendo vê-los todos felizes e não sermos egoístas, querendo ver felizes, isolados, não. Justiça social também é isso, playboys, vivermos em harmonia, vivemos com todos em harmonia e gerando e gerindo esse caminho aos jovens do século XXI, que já são jovens e crianças do século XXI, e todos, meus sobrinhos estão bem instruídos e caminharão para a felicidade verdadeira. Agora, todos na sociedade, esse veículo possibilita essa adequação de maneira linda. E Petrobras e Petros, discernimento totalmente do pré-70 Petrobras, engenheiro, seguindo e escrevendo a cartilha junto com o pai, lá no DEPIN, Departamento Industrial, de várias formas, em várias épocas da vida, crescendo. E um engenheiro há mais de 35 anos. Eu fico um pouco envergonhado financeiramente na minha vida, ainda ter que me preocupar com coisas que, para mim, perante a minha felicidade, harmonia, amor e educação brilhante, pré-70 Petrobras, Magna, discernimento, por favor, e apertos também, de equilibrar meu salário lá, como homem do mar, o sal, de maneira respeitosa a um homem do mar, engenheiro no engenho. Discernimento entre a mim e qualquer outra pessoa, pré-70 ou da minha geração e gerações próximas. Sou sincero, corrija lá, por favor, de alguma forma, porque eu não recebo nem o salário, por exemplo, de um recém-formado em engenharia. Isso me envergonha e fico meio chateado, e inclusive até pessoas às vezes perturbam a Petrobras por causa dessas coisas. Petros e Petrobras têm um discernimento, e Magna, respeito a um pré-70, porque desde criança vivi e viverei sempre Petrobras, desenvolvimento, ordem e progresso. Petros e Petrobras não deem moleza, viabilizem uma correção no meu salário, para não ficarem enchendo o nosso saco, ou enchendo o meu saco, ou enchendo o saco da gente que vive desenvolvimento, ordem e progresso e sempre viverá. Um abraço, bom domingo, e Mengão, e Japão, arigato. Aqui está, esse é um boné, por exemplo, do Zico. Cristãos, Rio Feliz, campeões, rubro-negros, felizes. Um abraço
do Natinoroquito. Japoneses torcem pro Mengão. Japoneses torcem, Zico, porra. Você lá é querido pra caramba também. E bom jogo pra nós, Clube de Regatas Flamengo, avante. Com coisas do nosso hino. Vencer, vencer, vencer. Porque perseverança, amor e determinação é coisa que campeão tem desde criança. Fiquem com Deus, bom dia, harmonia. Meus sobrinhos acordem bem, felizes. Toda a família Gomes e Nogueira, Almeida Gomes, acordem bem, felizes. Hoje, c'est dimanche. Boa semana na santa harmonia feliz. E carioca! Bom dia, harmonia! Bom dia! Boa troca de luzes, de salte a noite, Donald Trump, um abraço. Me reconheço com pessoas que sabem amar. A Pátria. Luiz Azul Silva também um abraço. Provado na química. Agora o meu departamento é química e materiais. É coisas de engenheiros no engenho, eficientes, defensores do amor desde criança. Coisa de bom homem que ama a pátria. Bom domingo, boa semana, nos exercícios de gerir e gerar bem-estar à humanidade, porque é assim que somos quando exercemos o amor às nossas qualidades e profissões, o nosso amor às pessoas, pátrias, às pessoas. Bom dia, harmonia, carioca, feliz e cristã. Fiquem com Deus. Bom dia a todos. E boa missa, minhas amigas cristãs, aqui em Santíssima Trindade, aqui da minha casa para vocês. Boa missa. Daqui a pouco, começando, 20 para as 7, vou fazer a liturgia também. Boa homilia, sacerdotes. A Eucaristia aprovada na Santíssima Trindade, no altar. E um abraço, Ordem de São Bento também, Catedral já deu um abraço, São Bento Ordem em Progresso. E unime Jesus, Padre Pio, São Pio, unime Jesus, as minhas qualidades, minha perseverança, harmonia e amor em defesa da humanidade. Unime Jesus ao amor familiar, as famílias viverem felizes em harmonia e amor. E unime Jesus, que os mortos tenham a luz eterna da harmonia humana sustentável, zelando pelo planeta e zelando pela vida humana feliz de todos os seres vivos em harmonia no lindo planeta. Porque unimos-nos, Jesus, a esta dimensão. Bom dia, harmonia feliz e cristã.